Dentro dessas tuas fontes de renda, qual que é a tua visão para uma década? Olha, eu penso que a gente precisa... Na verdade, a gente está... A visão sua, da tua empresa. A visão da minha empresa. Primeiro que eu acredito que o digital ele tem se profissionalizado. Uma coisa que eu defendo muito, e eu defendo para todos os empresários, é o quê? Se você não tem personalidade, você vai morrer. E eu falo morrer como empresa. Se você para analisar as pessoas que passaram pelo digital, quem foram as pessoas que sumiram? São as pessoas sem personalidade. As pessoas mornas. Ou uma pessoa que não tem uma metodologia muito bem definida. Se você tem essas duas coisas, uma metodologia muito bem definida e personalidade, no digital, no longo prazo, você consegue, digamos assim, ter um crescimento. E aí você tem que se adaptar ao que vai surgindo. E a inteligência artificial, a gente tem que estar se adaptando a tudo isso aí e se renovando cada vez mais. Agora, eu como empresário, a minha visão é o quê? Eu quero cada vez mais descentralizar de mim algumas responsabilidades que hoje eu tenho em relação como criador de conteúdo e eu quero elevar mais o artista. Por quê? Porque o artista ele é intangível. Você não tem limite para quanto você pode cobrar por algo. Tanto que hoje eu cobro pelos meus retratos 30 mil reais, 80 mil reais, 150 mil, só que é muito pelo meu posicionamento. Agora, se daqui a 10 anos, por exemplo, eu consigo crescer como artista, aí digamos, vou retratar um Trump, vou retratar grandes personalidades, o artista, ele ancora o nome dele nas personalidades que ele retrata, então como retratista. E uma outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer é o quê? Começar a ir em alguns países e fazer retratos nesses países e criar, digamos, livros, né, quadros que eu possa vender esses quadros. Então, eu tenho uma visão como artista mesmo, a longo prazo. Né? Como empresário, eu penso que eu tenho que descentralizar justamente para ter pessoas competentes que consigam levar essa parte do empresarial. Então, por exemplo, do digital, das outras frentes que nós temos, dos retratistas certificados. Agora, eu vejo que o meu nome como artista ele não pode ser escanteado, porque é isso que, com certeza, lá na frente ele vai cada vez valorizar mais. E uma coisa que também eu defendo muito é o quê? Por exemplo, hoje você tem muitos vendedores de curso. E aí você olha para a profissão daquela pessoa, ela não tem uma profissão. O que ela tem é vender curso. E o que ela ensina não é o que ela aplica em outras pessoas. Ela só aplicou, de repente, vendendo curso. E eu não acredito muito nisso. Então, por exemplo, eu acredito que eu tenho que me manter como artista, eu tenho que me manter posicionando clientes, porque justamente isso me mantém aprendendo, me mantém crescendo e faz com que eu valorize ainda mais aquilo que eu estou vendendo no digital. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Eu vejo pessoas que elas vendem um produto, um infoproduto, e basicamente, eu não quero citar nomes, porque daí isso aí vai ser ruim. Mas basicamente, elas vendem aquela narrativa, mas porque eu estou no backstage e a gente se conecta com muita gente, eu sei que ela nunca vendeu aquilo. Não faz nem sentido ela compartilhar resultados que não são dela ou uma mentira. Isso, na verdade, gera o quê? Um castelo de areia. Você cria esse castelo de areia e, no final, eu vejo que profissionais muito mais bem preparados, eles poderiam estar preenchendo aquele lugar. Então, por exemplo, você tem um histórico, você tem know-how, né? Você já geriu diversas empresas, você sabe o que você está falando. Agora, tem pessoas que estão falando sobre o mesmo assunto, só que daí tu olha o histórico da pessoa. Cara, ela nunca participou de uma empresa, ela nunca fez nada. Ela leu um livro. É que muitas vezes o mais famoso ganha do mais competente. Isso é posicionamento. Né? A imagem, ela vende. Sim. Só que eu defendo muito que isso não vai acontecer que nem aconteceu. Você tem a morte literal e você tem a morte simbólica. Né? Aconteceu, contrataram aquela médica, que não era uma médica, era formada em farmácia, sei lá, farmacêutica. E ela aplicou o peeling de fenol lá e o cara morreu. Mas por quê? Porque ela aprendeu num curso, ela tinha, digamos assim, um marketing meio que ela fazia ali, tinha 200 mil seguidores e acabou, né? Matou um cara. Beleza, você tem a morte literal, mas você tem a morte simbólica. Às vezes você se junta com pessoas que não são de verdade, não são pessoas verdadeiras. E no final das contas é uma questão de tempo para você começar a ser corrompido ali por aquele sistema. Então, assim, como eu tenho essa visão de artista, que é uma visão de atemporalidade, eu penso muito a longo prazo. Bom. Então você tem que tomar um cuidado. Como eu sou retratista, o retratista ele acaba se atrelando a diversas marcas. Mas vai ter um momento que de repente eu vou retratar o Lula. Vai ter um momento que de repente, porque esse é o meu trabalho é retratar. Então eu vou acabar retratando diversas personalidades, inclusive personalidades que as pessoas odeiam, personalidades que elas amam, e acaba que é isso aí. Né? O meu jogo é um jogo de longo prazo, pensando com uma visão artística, onde realmente o digital ele vai ficar em segundo lugar. Hoje,
pensando em faturamento, lucro, o digital está em primeiro, sem dúvida. Infoproduto e tal. Então, o nosso desafio é daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos, elevar o nome artístico, porque isso não tem limite. Muito bom. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3,